Sobrevoar, o magazine de voo livre. Bem-vindos à última edição do Sobrevoar de 2011. Hoje damos um salto atrás e recuperamos os melhores momentos do ano desportivo que está para acabar. De norte a sul de Portugal e dando um salto à vizinha Espanha, passamos em revista os eventos mais marcantes e as conquistas mais arrojadas. Fique connosco nos próximos minutos e embarque numa visita guiada pela mão do Presidente da Federação Portuguesa de Voo Livre, Eugênio de Almeida. 2011 foi um ano proveitoso para o voo livre nacional. Além dos inúmeros encontros de parapente, tanto na montanha como na praia, também a Asa Delta deu mostras de ressurgimento, com alguns eventos que despertaram interesse a novos praticantes. A nível competitivo, o formato do Campeonato Nacional de Parapente sofreu alterações. Foi reduzido o número de provas do calendário, permitindo organizar eventos com maior duração. O objetivo? Trazer mais pilotos à luta pelos títulos. Este ano, com a limitação ao número de provas, fez com que também houvesse a possibilidade de fazer com que o número de pilotos nas mesmas fossem mais. O processo da mesma também deve-se um pouco a isso, desde a primeira prova em Castelo de Vide, de facto com uma nova marca que se fez na competição, foi bastante significativa, seguindo Mirandela, Montalegre e terminando em Linhares da Beira, em todas as provas sem exceção. De facto, nem se põe em causa o fator meteorológico, põe-se de facto a capacidade dos organizadores na altura terem o maior número de concentração de pilotos nas mesmas. Isso foi um sucesso. Outra das alterações foi a introdução de categorias na competição. Desta maneira, em vez de uma classe única, os pilotos competem nas classes Open, Serial, Sport, Esperanças, Veteranos e Iniciados, dependendo do nível de progressão da modalidade. As classes que foram introduzidas têm a ver com iniciação, o piloto que está a iniciar a competição, tem a ver com o tempo de idade que ele de facto tem na modalidade, e tem a ver com as asas. Esta estratificação, à semelhança do que acontece noutras modalidades, atingiu com sucesso o objetivo principal: aumentar a competitividade dos pilotos em prova. Com o alargamento, maior número de classes, houve maior atribuição de prémios, houve maior competição, houve maior empenho da parte dos pilotos, independentemente das respectivas classes, ou seja, não estamos a falar da classe Serial, não estamos a falar da classe Sport, não estamos a falar de iniciados. Houve um maior alargamento a todos os níveis na competição nacional. A competição elevou o nível, ou seja, com este tipo de formato que nós adotamos, elevou o nível de competição. O nível potenciado também pela exposição mediática que o parapente conseguiu ter durante 2011. Esta foi, de resto, uma aposta da FPVL, inserida numa estratégia de divulgação da modalidade. O ponto alto deste ano foi a comunicação. Tivemos presentes em toda a frota de aeronaves da TAP, tivemos presentes em todos os programas da televisão da nossa RTP, nos programas de informação, tivemos presentes em programas de linha camarária, inclusive, com os protocolos existentes, com as atuais câmaras que nos apoiam, existe um programa bastante implementado nas mesmas, portanto, foi o ano da comunicação.
da modalidade. E já a projetar o futuro, Eugênio de Almeida lança a principal preocupação da Federação Portuguesa de Voo Livre para o próximo ano. Vamos eleger o ano de 2012, o ano da formação. Vai ser um salto que vai implementar aquilo que é a cédula do treinador do desporto, do voo livre, que é da asa delta e do parapente. Inquestionavelmente nós temos que olhar para essa área, que é uma área muito distinta da nossa modalidade. O Campeonato Nacional de Parapente 2011 arrancou com o Open XC de Castelo de Vide. À habitual fome de voo dos pilotos juntou-se uma meteorologia favorável e níveis de motivação acima do normal. Ingredientes que fizeram com que, à segunda manga do ano, o anterior recorde nacional de distância em competição fosse simplesmente pulverizado. 19 pilotos no golo completaram os 149 km propostos pela organização. É verdade, a maior manga que fizemos em Portugal até agora, 149 km. Esta foi mesmo a manga mais longa que eu alguma vez fiz. Mesmo em taças do mundo, já tinha feito algumas de 140, 149 hoje bateu o recorde, sem dúvida. Prova que é um bom sítio para voos de cross-country, para competições deste género, em que se estabelece quase um eixo e se faz um número de quilómetros superior. Quase todas as mangas têm uma quilometragem superior ao normal, isso é verdade. Eu acho que o campeonato português não podia ter iniciado da melhor maneira, como esta. Uma manga para fazer o aquecimento e hoje realmente uma manga fantástica, onde os pilotos pediam um dia de voo como nunca. O que é facto é que foi-lhes dada essa oportunidade e os pilotos foram brilhantes nesse nível, a nível desportivo, com 19 pilotos no golo. Isto está, digamos, com o campeonato no início, mas já com uma grande potencialidade aqui para a frente. Com 3 mangas voadas, todas elas de grande qualidade, Pedro Moreira, do Clube Aboa venceu a primeira prova do ano, lançando-se desde logo na perseguição ao título nacional. Um começo em cheio que diz muito do nível organizativo das competições nacionais. Neste momento temos assistido, face à qualidade de direções de prova, uma melhor qualidade nas pistas. Ou seja, nós temos diretores de provas muito bons, nós temos tido a felicidade de ter boa meteorologia nos dias escolhidos para fazer as mesmas provas e as coisas têm sido feição. Neste momento o nível está muito alto. O campeonato seguiu depois para o Open de Parapente de Mirandela, onde uma nova vaga de pilotos apareceu a mostrar serviço. Sangue novo a trazer uma lufada de ar fresco à competição. Paulo Silva, do Clube de Montanhismo da Rábida, venceu a prova e prometia luta pelo título. Tenho trabalhado para isso também, assim, a asa ajuda um pouco também, acho que eu adaptei muito bem a esta asa, embora tivesse recebido a asa bastante tarde, não é? Estou a levar há muito pouco tempo com ela, mas adaptei-me bastante bem, estou a adorar a asa. Mais competitividade e mais pilotos na linha da frente a comprovarem com sucesso a introdução das novas classes. Antigamente teríamos só um campeão nacional de uma classe aberta, Open, depois teríamos o campeão nacional femininos e os clubes. Neste momento foram criados escalões. De iniciados, são pilotos que vão iniciar a competição nos primeiros 2 anos. Portanto, também teremos um campeão nacional de iniciados, um campeão nacional de classe Sport, nas asas também importante. As asas têm categorias e vamos também avançar nesse sentido. Depois a classe série mais à frente e os Masters veteranos. Portanto, os escalões sempre vieram potenciar a maioria das atividades esportivas, estava a faltar no parapente.
são mais classe a disputar, são mais pilotos que têm hipótese de subir um pódio e isso aumentar também a sua própria motivação de ir, porque podem ser campeões nacionais em massas, em sport, em serial e não só em absoluto como antigamente existia. E antes da continuação do Campeonato Nacional, Manteigas recebeu uma das mais importantes competições internacionais de parapente. O Nordic Open levou à Serra da Estrela alguns dos melhores pilotos do mundo. A escolha não foi fruto do acaso. A zona é famosa pelas suas condições de voo e as organizações portuguesas gozam de enorme reputação no estrangeiro. Sim, eles não têm os locais tão bons e, portanto, isso é um reconhecimento à qualidade do nosso local, do país em particular, da Serra da Estrela e em particular de Manteigas, e também um reconhecimento à nossa capacidade organizativa e, portanto, estamos agradecidos a esse reconhecimento e estamos a fazer um esforço para estar à altura para que isso que nós queremos que seja o futuro, ter capacidade para organizar várias provas deste ano, que as pessoas reconheçam essa capacidade e nos convidem a continuar isso no futuro. Uma estratégia de internacionalização promovida pelos clubes nacionais que tem dado frutos e atraído cada vez mais pilotos em busca destas condições particulares. Os estrangeiros, quando vêm a Portugal, acima de tudo, vêm procurar turismo, vêm procurar um bom local para voar. Porque nós estamos na Península Ibérica, mas temos uma coisa ligeiramente diferente do centro da Península Ibérica. Nós temos uma costa, os nossos locais de voo estão relativamente próximos da zona marítima, faz com que a particularidade da nossa térmica, do nosso local de voo, seja diferente do interior da Península Ibérica. Isso faz com que eles nos procurem. 2011 ficou ainda marcado pela participação da equipa nacional no Campeonato do Mundo de Parapente em Piedrahita, Espanha. Presentes 148 dos melhores pilotos do mundo. Mas a vertente desportiva passou para segundo plano após um dia de voo fatal que custou a vida a 2 atletas. A prova foi suspensa e implementaram-se medidas que mudaram a modalidade. Ficou decidido pela CIVL ou pela FAI, digamos, que não vão dar continuidade a este campeonato ou não aceitar a validação das asas certificadas. Posto isto, só era possível voar com asas de série, asas homologadas, e como os pilotos cá estão, está tudo equipado com belas asas certificadas e não homologadas, portanto a organização decidiu por si bem encerrar este episódio, este Campeonato do Mundo. Estamos no impasse. A CIVL também recomenda que não sejam voadas estes equipamentos em provas de categoria 1 e por arrasto também categoria 2. Portanto, será complicado agora uma decisão também por parte do nosso país, também no nosso campeonato nacional, a ver o que é que será decidido a nível da federação, o aceito ou não destas regras. De volta a Portugal e ao Campeonato Nacional, a adoção destas regras relançou a luta pelo título nacional. O Open de Parapente Montalegre foi prova disso, com a tabela classificativa a mudar nitidamente, levando caras novas a ocupar posições cimeiras. A decisão da CIVL, que nós aplaudimos, fez revolucionar um pouco também aquilo que já era a nova alteração do Regulamento de Competições Nacionais, ou seja, ao limitar o tipo de asas que estavam em causa, o nosso campeonato nacional também ficou mais rico, ou seja, fez com que os pilotos que estavam do topo, que já estavam a usar esse tipo de asas, fossem obrigados a utilizar as chamadas asas de série. Isso fez com que o campeonato também se tornasse mais competitivo e mais rico. Num pódio inédito, a primeira competição nacional pós-mundial viu Francisco Nunes, da Associação Pilotos de Voo Livre de Sesimbra, celebrar vitória.
Uma tendência que se manteve na quarta e última prova do campeonato. Linhares da Beira recebeu a etapa decisiva para a atribuição dos títulos nacionais. Numa prova marcada pela meteorologia adversa, a única manga voada foi ganha pelo piloto do Clube Aboa, José Diniz Carvalho. Pedro Moreira, acabando na terceira posição, garantiu pontos suficientes para se sagrar campeão nacional na classe Open. Fruto da regularidade dos seus pilotos, o Clube Aboa ganhou pela primeira vez o título nacional coletivo, vencendo assim em toda a linha uma época de sonho. E para fechar em beleza, os pilotos tiveram ainda direito a mais uma edição do Festival de Parapente dos Açores. Um evento que vem ganhando fama além fronteiras e que todos os anos reúne na Ilha de São Miguel amantes de voo livre. Acrobacia, batismos de voo, largada de balões ou simples voos de lazer são os ingredientes para uma festa que é sobretudo de convívio. Não há espírito competitivo, não há, é simplesmente voar de lazer, voar na companhia de amigos, fazer novos amigos e tentar interessar o público em geral, atraí-los para a nossa modalidade. Com a fantástica beleza natural que a ilha oferece, não é certamente difícil. A cada ano são mais os pilotos estrangeiros que se apaixonam por São Miguel. Na edição deste ano estiveram representados 10 países diferentes. Basta dizer que a revista Parapente Mag, que é considerada das melhores revistas de voo livre do mundo e a melhor francesa, certamente considerou a Lagoa das Sete Cidades e a cratera envolvente como um dos 60 locais mais bonitos do mundo para fazer parapente. E acho que isto está tudo dito, e chegar aqui e ver que toda a gente que voa pela primeira vez, que consideramos o salto de cavalo, o ex-libris e do voo livre aqui na ilha, as pessoas ficam maravilhadas. Uma maneira perfeita de acabar 2011 sonhando com voos mais altos no próximo ano. O Monte de São Pedro Fins, em Caldelas, foi a rampa de lançamento da Associação de Esportes de Montanha Aboa. Um clube que evoluiu nos últimos 11 anos e que se tornou um polo de aprendizagem de parapente na região minhota. O clube resultou da agregação de vários grupos dispersos em 2000. Formou-se então o Aboa e, portanto, inicialmente o Aboa viveu com os veteranos, que foram, enfim, os pioneiros, os que sobreviveram aqui na modalidade, e entretanto nasceu a escola, e neste momento a escola é o pivô do clube. A escola está a fornecer, portanto, pilotos ao clube. Aquilo que era um projeto local aqui de Amares, Caldelas, extravasou esse âmbito e neste momento agrega pilotos desde Melgaço a Bragança, Porto, muita gente do Porto aqui a juntar-se a nós, e também bastante malta abaixo do Douro. Uma afluência que garante à Escola Aboa uma média de 10 alunos por sessão. E se até há pouco tempo era visto como um desporto para homens, a realidade começa a mudar. E há gente que vem de longe em busca do prazer de voar. Venho de perto de Santiago de Compostela, muitos quilómetros, mas vale a pena, pois estou aqui nesta escola recomendada por um amigo espanhol que também fez o curso aqui no Aboa. Olha, porque o meu companheiro já voa há 4 anos e então achei que era interessante experimentar a modalidade que ele também pratica. Sim, ultimamente
tem havido mais aderência da parte das mulheres, não é? Eu penso que as mulheres interpretavam isto como um desporto muito radical e que elas estavam fora de questão praticar este desporto. Aparecendo as primeiras, começou a aparecer as primeiras pilotos, douros, temos aí mais elementos aí a voar. Pronto, claro que umas incentivam as outras e foi o que aconteceu. E agora penso que já temos aí um bom contingente de femininas a praticar a modalidade aqui em Caldelas, que não era normal. Por isso, seja homem ou mulher, velho ou novo, o importante é mesmo curiosidade e vontade de experimentar a sensação de voar. Mas para dar o primeiro passo, o que é necessário fazer? Em regra, contacta-nos, temos os nossos contactos na internet, com a página aboaescola.com ou mesmo através do Aboa Aboa. Entre em contacto connosco, combina a marcação de um voo de bilugar e a partir daí, se proporcionar e se gostar, avança com o curso. Os cursos são dados por instrutores especializados, tanto no Monte São Pedro Fins, como noutras localizações, dependendo do número de inscritos e, claro, da meteorologia. A Federação Portuguesa de Voo Livre promoveu uma ação de formação na área da psicologia do voo, direcionada a pilotos nacionais. O curso atraiu bastantes atletas que quiseram partilhar a experiência do formador Mats Syndergaard. Well, I'm a competition paraglider pilot, and I've been flying competition for almost 20 years. And I've written a book about competition paragliding, and what happened was that I was doing a short lecture in Slovenia about competition paragliding that Ricardo Diniz heard, and he thought it was good, and he invited me to come here to Portugal to do a little bit longer. So we're doing a 2-day lecture here, Saturday and Sunday, 3 or 4 hours every day. Well, it's about preparing your head to become a winning head. That's my whole purpose with this is to try to help people learn to get the most out of what they have already. It's mainly about the mental aspect of competition paragliding. A formação de 2 dias direcionada a pilotos menos experientes abordou primeiro a vertente teórica da psicologia no desporto para aplicá-la depois em situações hipotéticas. O objetivo foi oferecer aos formandos uma melhor preparação mental para as competições. Ora, a nossa ideia era desenvolver um bocadinho a área da psicologia do voo, ou seja, os pilotos em parapente passam muitas horas a analisar as suas condições de voo e a fazerem planos de como é que irão voar e enfrentar os seus próprios medos. E esse tem sido um dos aspectos que tem sido menos focado nas formações que se têm organizado nos anos anteriores e tentámos trazer desta vez um formador que tivesse uma longa experiência de voo e que também estivesse inclinado nessa área da psicologia e de como enfrentar todas as barreiras psicológicas que estão inerentes à prática do nosso desporto. A palestra foi bastante proveitosa para os cerca de 20 participantes que exploraram a fundo o conhecimento do piloto dinamarquês, deixando antever a realização de novas ações de formação. E foi tudo desta última edição de 2011 do Magazine sobre Voar. Volte connosco no início do próximo ano para mais voo livre de qualidade nos céus de Portugal. Até lá!